Boa noite, boa noite. Bem, hoje nós vamos aprender a colocar os nossos planos de ação em ação. Seja muito bem-vinda, eu me chamo Amanda Mota e eu estou aqui para servir mulheres que desejam realizar. Quem são essas mulheres que desejam realizar? São aquelas mulheres que não querem, em hipótese alguma, ser a velhinha de camisola transparente na porta da rua, vendo a vida dos outros passar e a dela ficar parada. Porque nós temos uma vida e nós precisamos usá-la da melhor forma possível. Essa é a nossa quinta live de aquecimento para o evento A Chave da Realização para Mulheres. Esse evento vai acontecer no dia 12 de agosto. Já tem link na bio para você se inscrever. Então corre lá porque ele é 100% gratuito e 100% online, tá bom? Quem está assistindo ao replay dessa aula, arrasta um pouquinho para o lado, porque eu vou esperar a galera chegar aqui rapidinho e vou também compartilhar essa live com mulheres que eu sei que precisam estar aqui. Oi, Sema! Ai, vamos lá, vamos dar uma passada de... Vamos enviar essa live para pessoas que você sabe que precisam estar aqui. Vamos lá, pronto. Dei minha contribuição aqui. Oi, Elisângela. Vou pedir a compreensão de vocês aqui por essa tela, né? Virada, tá? Mas eu tô fazendo um teste hoje com ela. Oi, tia! Como é que eu desativo comentários, minha gente? A pessoa, meu Deus do céu. Não vou desativar comentários agora. Mas eu acho que não compromete, não. Não compromete, não, porque não aparece na gravação, né? Oi, Elisângela. Tia Maristela, Iracema. Sejam bem-vindas. Então, meus amores, vamos lá. 2 minutinhos de espera, né? Vamos ser pontuais. Ontem nós vimos como a gente pode fazer um plano de ação diante de um objetivo que a gente criou, que veio de uma ideia ou um sonho ou um desejo que a gente tem, tá? Hoje a gente vai aprender a pegar esse objetivo que a gente aprendeu ontem, né? A colocar ele num plano de ação. Hoje a gente vai aprender como tirar o plano de ação do papel para a vida real, para essa nossa vida aqui, tá? Por que, Amanda? Porque não adianta fazer planos de ação, não adianta colocar as ideias no papel e não colocar essas ações em ação, ok? Não adianta. Não adianta não fazer com que as ideias não ganhem vida, saiam do papel, saiam pulando do papel, tá bom? E uma das maiores chaves para se colocar o plano de ação em ação, uma das maiores chaves para colocar o nosso plano de ação ou os nossos planos de ação em ação é uma coisa importantíssima. Se você tá com um caderno aí, anota, tá? E guarda isso para sua vida inteira, porque você vai precisar desse conhecimento para colocar os seus planos de ação em ação, tá bom? Então, a primeira chave para que eu coloque o meu plano de ação em ação é a capacidade de dizer não. Meu Deus do céu. O que é isso, Amanda? Que diacho é isso, dessa capacidade de dizer não? Eu preciso ter a capacidade de dizer não para tudo aquilo que não faz parte do meu plano. Tudo que não está no meu plano é algo que eu preciso, ou tudo que está em meu plano é algo que eu preciso desenvolver. Se aparece algo fora do meu plano, eu preciso aprender a dizer não para ele. Eu preciso aprender a dizer não para ela.
Eu preciso aprender a dizer não para essa coisa, ou esses pensamentos, ou essas pessoas, ou essas distrações. E essa capacidade, ela é importantíssima, tá? Um tonel de gente me fala isso na clínica, nos meus atendimentos. Meu Deus, eu acho que de 15 pessoas que eu atendo, a 16 tem problemas com se posicionar diante do outro, dizendo não, né? E elas falam, Amanda, eu não consigo dizer não. Eu não consigo. Por quê? Porque ela tem necessidade de ser aceita, né? Essa necessidade de aceitação absurda, uma necessidade de aprovação. E que, por causa dessas situações, não conseguem dizer não para pessoas, ainda que o fato de dizer sim prejudique elas. E isso é seríssimo. Isso é seríssimo. E nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. Nós, como seres sociais que somos, né? Sociais, sociáveis, nós desejamos ser aceitas pelo outro. Nós desejamos ser aceitas nos grupos, nas comunidades em que nós frequentamos, né? No nosso grupo de conhecidos, de amigos. A gente tem essa necessidade de aprovação. A gente tem essa necessidade de agradar as pessoas. E é bom agradar as pessoas, né? É bom. Desde que essa necessidade não seja algo que te atrapalhe nas suas atividades diárias. Ou que atrapalhe a realização dos seus projetos. Tá bem? Oi, Márcia. Oi, Narinha. Sejam bem-vindas, meus amores. Me aguentem aí um pouquinho. Virem a tela do seu celular, tá? Hoje eu mudei de cenário, né? Então, eu achei mais legal colocar o celular deitado. Então, deitem o celular de vocês aí, por favor. Obrigada, de nada. Então, meus amores, Amanda, por que tudo isso? Porque não vai adiantar nada você cumprir a agenda de todo mundo, você dizer sim para todo mundo, porque você tem medo de dizer não, porque você tem medo que aquela pessoa te rejeite depois, porque você tem medo que aquela pessoa fique de mal de você, faça bico para você ou qualquer outra coisa, mas não adianta cumprir a agenda de todo mundo ao meu redor e não cumprir a minha agenda. Faz sentido isso para vocês? Vai respondendo aí para mim, a galerinha que tá aqui. Então, porque a gente tem outro entrave, além da dificuldade de dizer não, que é, observe, a gente já tem um entrave que é o dizer não, a gente não tem facilidade para dizer não, né? Só que existe um outro entrave aí, na nossa vida, isso é muito mais da gente com a gente mesmo, que é não querer fazer o que precisa ser feito. Não queremos fazer coisas que precisam ser feitas. A gente só quer fazer o que a gente quer. Só eu, gente, que sou assim? Ou vocês também são assim? Normalmente, a gente tem a tendência de desejar fazer apenas o que a gente tem vontade de fazer. Não é? Narinha tá aqui dizendo, sim, já passei muito por isso, é horrível. É horrível, tá? Então, a gente não quer fazer o que a gente precisa, a gente só quer fazer o que a gente quer. E aí, deixa eu te dar um exemplo. Como isso se opera na vida da gente, tá? Como isso acontece na vida da gente. Eu não gosto de treinar. Isso não é segredo pra ninguém, tá? Eu treino a pulso, eu treino na força do ódio. Inclusive, nos 2 últimos meses eu estou sem treinar. Fazer musculação ou funcional. E aí, vamos supor que eu estou matriculada lá no funcional e eu não gosto de treinar. Mas eu estou matriculada para ir 3 vezes na semana. Aí, aparece alguém para me visitar na minha casa, na hora da minha atividade física. Na hora que eu preciso sair para fazer o negócio lá. Aí, o que eu faço? Eu uno o útil ao agradável. A minha vontade de não ir com o meu medo de dizer não para a pessoa que chegou para me visitar. E adivinha o que eu faço com isso? Eu desisto de ir. Iracema está aqui dizendo, é igual a estudar para concurso, só queremos estudar as matérias que gostamos. É verdade. E a gente não busca uma estratégia para entender quais são as disciplinas
mais coerentes ali, ou que pesam mais. Hoje mesmo, hoje, Iracema, eu li algo que diz assim, uma proposta, né, de um estudo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí o curso estava prometendo, né, que você passe em 80 dias, em 80 dias estudando. E ele falava sobre a questão de... Não foi se dedicar, não. Não foi da dedicação, não. Foi de quê, Amanda? Ai, gente, eu esqueci. Eu sou assim, viu? Eu sou assim. Depois eu volto nesse negócio aí que eu esqueci. Mas a gente tem dessas. A gente tem dessas situações. A gente quer... É o que eu falei ontem também, viu? Ah, lembrei. Ele disse assim, se você estudar, se você souber que 3 disciplinas que tem na grade desse concurso é responsável por 52% da sua prova, quais disciplinas você estudaria? E quem sabe, Iracema, as 3 disciplinas que você mais gosta são as 3 disciplinas contempladas lá, nesses 52% da prova, né? Então, vocês entenderam esse exemplo que eu dei? Ó, eu já tenho a necessidade de ser aprovada, eu tenho uma dificuldade de dizer não, eu tenho uma necessidade de ser aceita pelas pessoas. E aí, eu não gosto também de treinar, mas eu tô matriculada lá no funcional. Aí, juntando essas duas coisas, chega uma pessoa na minha casa na hora da minha atividade física, na hora que eu teria que sair para malhar. Aí, o que acontece? Eu junto 2 coisas maravilhosas na minha vida, que é a vontade de não ir, que eu tenho todos os dias, ou seja, a vontade de ficar em casa, com o medo de dizer não para a pessoa que acabou de chegar para me visitar. E aí, eu simplesmente desisto, tá, gente? Simplesmente desisto de ir. Só que isso vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã, vai acontecer depois de amanhã, e todos os dias vai aparecer alguma coisa para te distrair e não permitir com que você faça o que você precisa fazer, tá? E aí o que acontece? Isso tem a ver com o que, Amanda? Isso tem a ver com foco. E o que é foco? Existem várias definições de foco, mas a que mais me agrada, a que para mim é melhor de entender e desenvolver, é a capacidade que nós temos de eliminar distrações. Anota isso aí. O que é foco, Amanda? É a minha capacidade de eliminar distrações. E são muitas distrações que chegam para nos impedir de cumprir aquilo que realmente a gente precisa cumprir, tá? E aí, ela não tá aqui, eu vou contar uma história, tá? Eu vou contar uma história. Minha mãe não chegou por aqui ainda, eu acho que não, pelo menos eu não vi. Aconteceu uma vez, eu esqueci o ano, mas devia ser em 2009, 2005, 2006. Eu tinha colocado um propósito no meu coração de que eu iria para todas as minhas reuniões de célula naquele semestre. Coloquei como meta para mim. E aí, a reunião era no horário, assim, terrível. A gente tinha um culto domingo de manhã, aí ninguém almoça, né, meio-dia, dia de domingo, e a gente tinha reunião de célula 2 horas da tarde do domingo. Pensa aí, na vontade de dormir ou na vontade de ficar giboiando em casa. E aí, num desses domingos de sol, chegou na minha casa para me visitar. Na verdade, ela chegou na casa de minha mãe, que morava embaixo na época. Chegou para me visitar um dos grandes amores, assim, né? Uma pessoa que ficou comigo, que cuidou de mim quando eu era pequena. Era como uma segunda mãe para mim. Ela é uma segunda mãe para mim, apesar de estarmos distantes aí há longos anos. E aí ela chegou na minha casa para me visitar. Não, chegou na casa de minha mãe para visitar ela, e minha mãe levou ela lá para cima para que ela me visitasse. Afinal de contas, eu ficaria extremamente feliz em encontrar com ela. Resultado. Ela chegou na minha casa. Ela chegou na minha casa aproximadamente 1h30, 1h40, por aí.
E aí me deu um gelinho, né, na espinha, por quê? Porque eu tinha um compromisso 2 horas. E apesar de ser perto da minha casa, eu dava uma andadinha para chegar lá. Então, o que aconteceu? Quando faltavam 15 minutos ou 10 minutos para minha reunião começar, e eu sabia que ali era o tempo que eu precisava para chegar lá pontualmente, eu fiz assim: ô Odete, eu vou ter que ir numa reunião, eu vou ter que te deixar agora, eu sei que você veio aqui me visitar, mas nesse momento eu tenho uma reunião e eu não posso chegar atrasada nessa reunião e eu também não posso faltar. Te amo muito, queria ficar aqui com você, mas nesse momento eu não posso. Minha mãe achou aquilo um absurdo. Um absurdo. Depois ela me contou, né? Como é que pode? Você com tanto tempo sem ver Odete, e Odete vem aqui na sua casa e você simplesmente sai e vai para sua reunião da igreja, vai para sua reunião de célula. Não existe isso, e não sei o que, não sei o que. Mas, gente, o que é que eu pensava? Naquele momento, eu coloquei aquela reunião, uma vez por semana, como uma prioridade, como um foco. E desenvolvi a habilidade naqueles momentos de acabar com toda e qualquer distração que tentasse impedir com que aquela reunião acontecesse. E aparecem muitos sabotadores de compromisso em nossa vida o tempo inteiro. E se a gente não tiver a capacidade de dizer não para as distrações, não adianta. Amanda, você tá falando que a mulher lá que te ama muito é uma sabotadora? Claro que não, gente. Claro que eu não tô dizendo que Odete é uma sabotadora. Mas só eu sei, só você sabe o que é importante para você e que vai te gerar prejuízo em determinados momentos da sua vida. E quando eu, Amanda, coloco um compromisso na minha agenda comigo mesma, tá? Eu não gosto de ficar negociando ele ou flexibilizando ele, porque senão eu nunca consigo fazer aquilo que eu preciso fazer. Ok? Então, é difícil fazer isso? É difícil, principalmente por quê? Porque você quer agradar ao outro. Principalmente porque você quer ser aceita pelo outro. Você não quer que o outro fique de bico pra você. Você não quer que o outro fique de mal de você, tá? Mas é necessário fazer isso. E Amanda, mas como é que eu aprendo isso? Fazendo. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez, tá? A segunda coisa, além da capacidade de dizer não, a segunda e tão importante quanto a primeira, é a nossa capacidade de fazer isso agora. O faça isso agora que eu falei para vocês na aula de ontem, na aula 4, que eu ministrei ontem no nosso aulão de segunda-feira, tá? Então, assim, o que é isso, Amanda? Esse negócio, essa capacidade de fazer isso agora. Bem, se algo pode ser feito e deve ser feito, faça agora. Faça isso agora. E nós somos cheias de argumentos para aquilo que a gente não quer fazer e que exige de nós um esforço a mais, tá? Então, olha, outro exemplo de treinar, né? Eu tava com dor de cabeça e a falta de prioridade, né, em relação ao treino, não fui treinar. Aí vem os pensamentos, claro, que começam a quererem me sabotar, ou sabotar aquela atividade na minha vida. Mas você tá com dor de cabeça, mas você vai forçar, não, mas você precisa descansar, e isso, e aquilo outro. E aí eu desisti com um pensamento sabotador, assim, bem, eu posso desistir hoje, só hoje. Isso não vai me fazer tão mal assim. E aí, meu professor quebrou todos os meus argumentos na hora e eu fui. Fui na condição de chegar lá e fazer exercícios que não comprometessem a minha dor de cabeça. Ok? Marcinha tá falando aqui, já tô fazendo todos os dias nessa vibe. Exatamente, exatamente. E aí, gente, olha o que acontece. Eu tinha, por exemplo, no meu plano de ação, a gente tá falando de colocar o plano de ação em ação, tá, gente?
Existe uma ação no meu plano que é treinar. Lembra? Ontem eu fiz com vocês um plano de ação relacionado ao objetivo de emagrecer. E uma das ações do plano era treinar de 3 a 5 dias na semana. E aí, como eu digo para vocês que o que não é medido, não é mensurado, não pode ser melhorado, eu anoto isso em algum lugar, né? No meu... Cadê ele? Aqui. Cadê, Amanda? Ele tá aqui atrás de mim. Eu tenho um planner que eu mesma confeccionei e que eu coloco lá esses indicadores para ir acompanhando ao longo do tempo. E aí, por exemplo, eu avaliei que no penúltimo mês que eu tinha treinado esse ano, eu tinha planejado 12 treinos no mês para fazer naquele mês ali. 12 treinos. Era o planejado, era o plano, tá? Era o plano de ação relacionado a treinar. Quando terminou o mês, que eu faço lá o balanço, eu tinha treinado apenas 7 dias. Mais um pouquinho da metade, né? Porque o plano eram 12. E aí eu percebi que eu atingi 58% da meta de treinar naquele mês. Qual seria a meta daquele mês? 100%, né, gente? Porque eram 12 dias dentro de 30 dias. Então, quando eu percebi que eu tinha feito 58% daquilo, eu só consigo perceber que eu fiz 58% porque eu coloquei no papel. Mas eu coloquei no papel para tirar dele. Ok? Então, vão existir sempre muitos argumentos maravilhosos para que a gente continue na mediocridade. Para que a gente continue ali, ó, na coisa meira. Né? Sempre vai existir. Oi, Edi. Só que ações medíocres, gente, geram resultados medíocres. Ou seja, ações medianas geram resultados medianos. Ações radicais geram resultados radicais. E isso, gente, é matemática pura. Esforços baixos geram resultados baixos também. Muito baixos. Então, você tem boas ideias para esse ano, mas as suas melhores ideias, né, estão ainda no papel, elas não vão pagar suas contas, elas não vão te dar bons resultados se elas ficarem apenas no papel. Você precisa agir, você precisa fazer. E as coisas que podem ser feitas agora, faça isso agora. Não deixa para amanhã, a vovó dizia, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu aplicava essa máxima com comida, né? Não deixe para amanhã o que você pode comer hoje. Porque eu sempre fui gordinha, sempre gostei de comer, né? Só que aí eu já excluí isso aqui da minha vida. Então, gente, as coisas que estão chegando para te distrair no cumprimento dos seus planos, diga não. Aprenda a dizer não. Como isso, Amanda? Como é que eu faço isso? Eu tenho muita dificuldade de dizer não, Amanda. E aí eu vou te dizer, treine com pequenas coisas. Treine com pequenas coisas. É o sentimento de se vitimizar. Ah, eu mereço descansar. Ou não posso me cobrar demais. Tem outro pensamento sabotador também, viu, Sema? Que é aquele pensamento assim. Ah, eu trabalhei muito hoje. Eu mereço um prato de... Eu mereço um pedaço de torta maravilhoso, né? Oi, Val, boa noite. Né? Eu mereço descansar, eu mereço não ir para academia. É aquele sistema de recompensa que, na verdade, não te traz bons resultados, né? E aí a gente fica só alimentando, retroalimentando, na verdade, né? E aí eu identifiquei nessas minhas andanças aí pela vida, nesse meu projeto, né, de disciplina diária, que o nosso maior problema em relação a agir ou colocar o nosso plano de ação em prática é o fato da gente não agir justamente por causa disso, viu, Sema? Justamente por causa de cansaço. A gente cansa fácil. A gente sente preguiça fácil. Aí, quando a gente se cansa fácil, a gente sente preguiça fácil, a gente não faz. É assim?
E é natural dar de cara com o cansaço, principalmente cansaço emocional. Principalmente, gente, eu costumo dizer que cansaço físico, a gente deita, dorme, recebe uma boa massagem, fica bem. A gente fica muito bem, a gente coloca as pernas para cima, resolve. Mas cansaço emocional é muito difícil de resolver quando a gente finge que ele não tá ali. Ou quando a gente não tem essa capacidade de admitir que aquilo está na nossa vida. Fato, né, Val? É isso mesmo. Só que eu quero contar um segredo para vocês. É possível realizar mesmo cansada fisicamente. É possível, Amanda? É possível. É possível realizar, Amanda, cansada emocionalmente? É possível. É mais difícil, mas é possível. Às vezes, gente, eu vou fazer algo, tipo, ministrar essas aulas aqui, por exemplo, e quando essas aulas acabam, eu tenho uma sensação de felicidade por ter entregado algo a vocês, né? Algo que eu acho que eu tinha que entregar mesmo. Mas eu sinto um esgotamento, sabe? Como se a energia do meu corpo todo tivesse saído. Mas eu decido fazer, eu decido continuar, apesar do cansaço. Amanda, você não tem vontade de desistir? Meu Deus, eu sempre tenho as melhores desculpas para cancelar meus compromissos, gente. Eu sempre tenho bons imprevistos para isso. E você também tem. Você também tem os melhores imprevistos. Agora, vigiem as motivações. Vigiem os imprevistos. Porque às vezes, gente, não é imprevisto, não. Às vezes não é imprevisto. É uma desorganização camuflada. É uma desorganização velada ali, ó, que você acaba chamando de imprevisto, mas na verdade não era. Na verdade, é só a sua desorganização imperando ali, tá? Muitas coisas em minha vida eu já senti vontade de desistir, eu sinto de vontade de desistir até hoje, gente, até hoje, todo dia. Todo dia eu sinto vontade de desistir de alguma coisa. No início do caminho, no meio do caminho, no final do caminho. Gente, 367 vezes. Mas se é uma coisa que eu quero de verdade, eu vou até o fim. Porque não tem aquele negócio, eu queria tanto fazer não sei o quê, e fica lá, parada. Mas eu tô cansada. Mas eu tenho preguiça. Mas isso é tão difícil. Será que se eu empregar esforços nisso, algum dia eu vou conseguir mesmo? Na dúvida, eu não vou nem fazer. Na dúvida, eu não sei se eu vou conseguir. Pra que eu vou fazer? E eu quero te dizer, por que você cansa. Eu quero te explicar alguns motivos pelos quais você cansa, tá? Você, né, Val? Val. Por que você cansa? Por que você cansa, Val? Por que você cansa, Márcia? Por que você cansa, Moniquinha? Seja bem-vinda, Moniquinha. Não é para você usar esse argumento, tá? Você cansa, não é para usar o argumento do cansaço quando você tem pensamento sabotador, quando esses pensamentos chegarem em sua vida, tá? E você consiga não consiga dizer não para eles, tá? Não é para isso não, ok? Se você não for responsável com os seus compromissos, se você não for responsável consigo mesma, você não vai ser responsável com os outros, gente, da mesma maneira, tá? Eu sempre digo assim, é difícil você amar os outros quando você não ama a si mesma, não é assim? Então, também é difícil ser responsável com as outras pessoas quando você não é responsável com você mesma, tá? Então, por que você cansa? Porque a gente cansa, Moniquinha. A gente cansa porque a gente não tem tempo. Isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito sério. Anota isso aí em algum lugar, porque você não pode esquecer isso aqui. Aliás, você precisa lembrar disso. E a gente cansa porque a gente não tem tempo de fazer aquilo que a gente realmente gosta de fazer. E se a gente passa a vida inteira fazendo aquilo que a gente
apenas suporta. A gente não gosta. A gente precisa fazer, mas a gente não queria fazer aquilo o tempo todo. A gente cansa. É como viver para trabalhar. É como viver infinitamente. É acordar para trabalhar e dormir para trabalhar. Tá? A gente cansa quando a gente não vê os resultados dos nossos esforços. Porque falta de resultado, gente, gera um cansaço emocional absurdo. Ele vem da frustração. E toda frustração, ela rouba a nossa energia para realizar. E o fato de hoje você talvez não estar conseguindo realizar as coisas tenha a ver com o tanto de frustrações que você está acumulando ao longo da vida. Às vezes o sim está no automático e acabamos nos enrolando, nos frustrando e ainda chateando outras pessoas. Exatamente. Exatamente, Sima. Então, a gente cansa nesse ciclo, tá, gente? Não ver resultado dos nossos esforços é cansativo. Por que, Amanda? Porque o cansar, porque a frustração, ela gera um cansaço emocional. E essa frustração, ela rouba a nossa energia para realizar. E aí você entra num ciclo vicioso, tá? Se você faz e nada acontece, mude sua estratégia. Mude o caminho, não fica repetindo as mesmas ações. Amanda, eu me frustro porque eu não tenho resultado, eu tenho resultado porque eu não tenho resultado. Porque eu faço as mesmas coisas sempre, muda de estratégia. Tem uma frase que eu postei há muitos anos, no Facebook ainda, que dizia assim: se nada der certo hoje, amanhã eu acordo mais cedo e tento novamente. O que é acordar mais cedo e tentar novamente? É tentar de uma forma diferente, num tempo diferente, num momento diferente. Val está aqui dizendo, às vezes são até problemas dos outros que acaba tirando a nossa energia. Porque a gente se envolve. Val, eu tenho parte do módulo de um curso que eu vou lançar no dia 12 de agosto. Que, inclusive, o dia do nosso evento, que ele fala especificamente sobre o aprendizado de separar o que é problema nosso e o que é problema do outro. Gente, isso é um divisor de águas na nossa vida, saber separar o que é nosso e o que é do outro. Meu Deus do céu, a gente entra em outro nível de vida. A gente entra em outro nível. Então, assim, entra numa outra estratégia, faz de forma diferente, tá? Por exemplo, eu vivo numa constante mudança de estratégia para aprender a beber água, né? Teve uma vez que eu botei assim, eu mostrei para as meninas, eu botei já mostrei aqui, eu botei num aplicativo, né, de lembrança de beber água, uma frase assim: beba água, sua linda, vai ser bom para você. E aí toda vez que apitava, eu lia a frase, né, beba água, sua linda, vai ser bom para você, né? Então, eu preciso alimentar estratégias novas, eu preciso criar, eu tenho criatividade para isso. Vocês já aprenderam a ter criatividade. Eu já ensinei aqui nas nossas lives, né? A como ter criatividade para resolver os nossos problemas. Então, a gente precisa criar e desenvolver novas estratégias para lidar com os nossos problemas, tá? E por que a gente cansa? A gente cansa pelo tanto que a gente procrastina. Pelo tanto que a gente procrastina. Procrastinamos tanto que a gente cansa. Tem gente que procrastina até para fazer xixi, gente. Aperta o soneca 1000 vezes, né? Agora pensa, se eu procrastino para fazer xixi, imagina o resto. Que é uma necessidade fisiológica. Imagina o que não é necessidade fisiológica. Pensa? Então, a gente cansa porque a gente já perdeu o gosto pelas coisas simples da vida. E a gente não valoriza mais pequenas conquistas. Lembra lá da nossa primeira aula,
quando eu falei que a gente precisa valorizar os recursos, mesmo que eles sejam pequenininhos, e valorizar as conquistas, mesmo que elas sejam pequenas, também é muito importante. E também existem aquelas pessoas que se sentem ou fazem tudo aquilo que eu acabei de falar, por isso se cansam e ainda fazem mais coisas desnecessárias ou chatas ou insuportáveis. Tá, Amanda, já entendi porque eu canso, mas por que eu não coloco o meu plano de ação em ação? E uma coisa que eu quero que você também defina aí no seu caderninho ou no seu, na sua folha de papel aí com a sua canetinha é: eu não coloco o meu plano de ação em ação porque eu não dou o primeiro passo. Mas Amanda, o primeiro passo é tão pequenininho. O primeiro passo é uma coisa tão irrisória, é uma coisa tão pouca, é uma coisa tão simples. É simples? Por que você não faz? É uma coisa simples de fazer? Por que você não faz? Se o primeiro passo é simples, se o primeiro passo é pequeno, se o primeiro passo nem dá para contar, por que a gente não faz? É forte, né, Di? Por que a gente não faz? Tá? Eu tava criando um argumento para não fazer algo para mim hoje, sentada no sofá, tá? Aí eu pensei assim, nos argumentos, né? Eu pensei em vários argumentos. E aí, quando eu pensei nos argumentos, e é uma coisa que normalmente eu tenho dificuldade para fazer. Normalmente eu tenho uma trava para fazer. Aí eu pensei de novo nesses argumentos e eu comecei a pensar e conversar com eles. Eu fiz: isso deve ser muito importante para a minha vida. Não é possível. Isso deve, de fato, ser muito importante para a minha vida, para eu ter tanta resistência e tanto argumento para não fazer. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar por que a gente tem tanta resistência com malhar? Por que a gente tem tanta resistência com beber água? Por que a gente tem tanta resistência para mudar algumas coisas? Será que não é porque aquilo é muito importante para a gente? Será? Aí já entra um fator espiritual, né? Queria que vocês pensassem nisso. E aí uma coisa importante pra gente, uma coisa importante pra mim, pra você, vai exigir da gente um esforço igualmente importante. Tá? Oi, Verônica! Não vi Verônica entrando. Seja bem-vinda, Dani. Seja bem-vinda, Isabelle. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Tá, gente? Então, por que a gente não dá o primeiro passo? Olha que coisas importantes. Pensa nisso. Pensa nisso na sua vida diária, gente. Essas lives que eu tô fazendo pra vocês, olha, eu não suporto coisas que não fazem sentido na vida diária. Eu não suporto coisas que eu não posso colocar em prática e que eu não veja aquilo aplicado na minha vida. Então eu tenho muita resistência de ensinar coisas que eu sei que vai ficar só aí na sua cabeça fazendo nó e você não vai conseguir colocar em prática, tá? Então, as minhas intenções em todas as aulas que eu dou aqui, em todas as aulas que eu dou nos meus cursos, nos meus eventos, na mentoria, é tirar a sua bunda da cadeira, desculpa, né? Aí a linguagem, mas é tirar a sua bunda da cadeira ou botar um foguete na sua bunda para que você vá e faça o que você precisa fazer. Por quê? Porque eu sei que fazer é simples. Talvez tirar aí os bloqueios, né? Para isso, talvez não seja uma coisa simples. E a gente precisa de um trabalho emocional para isso, tá? Eu trabalho com isso nos meus cursos. Eu trabalho com isso em mentoria, em acompanhamentos próximos. E a gente precisa disso, tá? A gente precisa disso. Então, por que a gente não dá o primeiro passo?
A gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa é na jornada inteira. A gente sempre pensa na jornada toda. Aí a gente já fica antevendo todas as dificuldades que a jornada vai ter. Ah, mas poxa, essa jornada é muito longa. E vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Vai ter. Vai ser longa. Vou ter essas dificuldades. Mas não dá para ficar sofrendo de véspera, né, peru? A Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Deixa o mal de amanhã para amanhã, gente. Não lida com ele hoje, não. Tá? Então, a segunda coisa é a gente pensa no esforço que a gente vai ter que empregar. Tá? Quando eu penso, pô, eu quero meu bumbum na nuca. Ai, quantos agachamentos eu vou precisar para que meu bumbum vá para a nuca, gente? Quantos agachamentos eu preciso fazer? Eu canso só de pensar. Eu perco a perna só de pensar. E aí, eu não dou o primeiro passo. Eu não faço o primeiro agachamento. Esses dias aqui eu tive uma estratégia. Não fiz não coloquei em prática não. Mas eu pensei nessa estratégia. E se eu colocar em prática, o meu bumbum vai pra nuca em um mês. Em um mês. Eu tive a ideia de que toda vez que a Agnes chamasse mamãe, eu ia agachar. Eu ia fazer um agachamento. Vocês têm noção? As que são mães aqui têm noção da quantidade de vezes que os nossos filhos chamam mamãe no minuto, né? É um negócio assim, fora da mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Ia ter momentos que eu ia fazer assim, ó, sem respirar o agachamento. Mas a gente cansa só de pensar quando a gente elabora, quando a gente pensa sobre o nível de esforço que a gente tem que empregar na tarefa para conseguir o objetivo. A gente pensa também no tempo necessário para que as coisas aconteçam. Sabe, quando eu falei lá de jornada, eu não estava falando só do tempo. Eu estava falando do nível de processos que tem ali, do nível, do tanto de atividades ou do tanto de etapas que aquele processo tem, né? Só que além de pensar nisso, a gente também pensa no tempo necessário para que aquilo aconteça. Poxa, um ano? Poxa, Amanda, mas um ano são 365 dias, Amanda, são muitos dias. Mas você sabia que 365 dias começa com um dia? E que 365 dias é a junção de 365 Já pensaram nisso? Amanda, que idiotice que você está falando? Que idiotice é essa que você está falando? Gente, são 365 Sabe aquela coisa do um dia de cada vez? Vai fazendo um dia de cada vez, só por hoje. Sabe aquela máxima? Mais um dia. Mais um dia. Por mais um dia eu consegui manter isso. Mais um dia. Márcia tá aqui falando, tem que depois conseguir... Tem que depois que conseguir, tem que mais... Não entendi, Massinha, não entendi. Fala de novo aí, que eu não entendi muito bem, não. Saiu alguma coisa aí do... O corretor lhe traiu aí, viu? A outra coisa, gente, a gente pensa que a gente tem que fazer as coisas sozinha. A gente tem esse pensamento. E esse é um pensamento sabotador, tá? Não pedir ajuda às pessoas que podem nos ajudar cansa. Cansa e cansa muito. Ser orgulhosa e querer fazer tudo com a força do próprio braço, cansa. Ser vaidosa de alma, cansa. Acha que não vai ter ninguém para ajudar e nem tenta chamar, nem tenta convidar para ajudar. Isso cansa demais. E aí, gente, quando a gente fica dando murro em ponta de faca, se entregando ao cansaço, o tempo passa, a gente ouve a música de Simone lá, que eu canto sempre para as minhas mentorandas, né? Então é Natal, e o que você fez? O que você fez?
Natal, gente. Natal tá chegando aí. O que é que você tá fazendo? Todo mês, no primeiro dia do mês ou no segundo, eu coloco lá um post no meu feed. Então é agosto, botei ontem. Então é agosto. O que que você fez? O que que você fez até aqui? O que você ainda pode fazer nos próximos 4 meses? Né? Contando com agosto, 5 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Né? Porque a gente ainda tá no dia 3 de agosto. Ok? Então, eu preciso pensar que as batalhas internas para que as coisas importantes da nossa vida, para que as coisas que eu quero realizar, elas vão acontecer. O tempo todo vai acontecer. Tá? Oi, Luciana. O tempo todo, gente. O que eu preciso pensar nisso. As batalhas internas vão acontecer, não adianta adiar. Se você adiar uma batalha que é de hoje, você vai ter que batalhar ela depois. E vou dar um spoiler para vocês. Quando é depois, dá muito mais trabalho. Viva suas batalhas no momento em que elas aparecem. Porque depois vai ser muito mais difícil, deixando ela, empurrando com a barriga, procrastinando, né? Procrastinando. Marcinha falou aqui, quando conseguimos algo, temos que depois ainda manter. Exatamente, Márcia. E a manutenção, ela é um exercício de disciplina, de treino, de prática. E é possível, tá? É muito possível. Então, viva suas batalhas, tá? Por exemplo, uma mãe, gente, as mães aí de bebês, né? Uma mãe que ela tem dificuldade de apresentar para os filhos, né, novos alimentos e insistir, né? As nutricionistas dizem que a gente tem que insistir numa mesma comida 8, 9 vezes, de 8 a 10 vezes, né? E aí, se a gente não faz isso, a gente deixa as coisas passarem, lá na frente, na vida, né, da criança maior, do adolescente, vai ser muito mais difícil que aquela criança adquira o hábito de comer aquilo. Adquira. Então, o que ela faz? O que essa mãe faz? Ela simplesmente procrastinou uma batalha? Não. Ela acrescentou dificuldades para uma batalha que ela vai ter que lidar. Uma hora ou outra, ela vai ter que lidar. Só que, se eu empurro com a barriga, eu aumento aquele trabalho. Sabe bola de neve, gente? É isso, a gente faz bola de neve. Sabe juro de cartão de crédito quando você não paga todo? É exatamente isso que a gente faz com as nossas coisas, quando a gente não quer enfrentar agora, quando a gente não quer fazer isso agora. A gente deixa pra depois, a gente procrastina, né? A gente empurra pra frente. E aí a gente faz com que esse problema simplesmente aumente. Ele em si já aumenta. Só que ele aumentado se junta com outros que são daquele tempo e do passado que você também deveria fazer e já juntou ali. Vocês estão entendendo? O ciclo maluco que a gente se enfia. Estão entendendo? Como a gente se enrola na nossa própria vida, né? E aí chega uma hora, gente, que a gente fica igual a cachorro correndo atrás do rabo e a gente não percebe o que a gente está fazendo com a nossa vida. A vida está passando. A vida tá passando, a vida tá passando, a vida tá passando. Daqui a pouco você tá se vendo na porta da rua, de camisola transparente, mostrando a caçolona e vendo a vida dos outros passarem. Vendo a vida das outras pessoas passarem, tá? E não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero isso pra sua vida também. Se você tá aqui, eu tenho certeza que você não quer isso pra sua vida, tá? Então, o que acontece? Olha meu exemplo lá de malhar. Eu não gosto de malhar. Mas eu quero quebrar o fêmur quando eu tiver 80 anos de idade? Eu não quero, né? Eu não só quero não ser a velhinha de camisola transparente na porta da rua olhando a vida dos outros passarem, mas eu também não quero quebrar o fêmur aos 80 anos. E é natural que as pessoas que não trabalham sua musculatura fiquem mais frágeis, os ossos ficam desprotegidos e ela quebra mais fácil. Fora as doenças, né, de ossos que vem aí com a vida do idoso, né? Então, eu não quero quebrar meu fêmur aos 80 anos. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que malhar. Eu tenho que malhar hoje. Eu tenho que começar logo.
Eu tenho que fazer isso agora. E eu preciso pensar nisso. Eu tenho que malhar e acabou. E eu tenho que pensar que eu tenho que ter maturidade diante dessa questão, diante desse projeto, tá? Que é uma coisa que nem assim, realização de sonhos. Não, é para evitar que uma coisa ruim aconteça comigo lá na frente, tá? Pare de acontecer. Eu não sei se vocês conhecem aí uma idosa de 70 anos, toda malhada, que aparece aí na internet. Eu quero ser aquela mulher. Aquela mulher não, eu quero ser eu mesma com o corpo daquela mulher, tá? Então, assim, a nossa criança, gente, mal resolvida, a nossa criança mal criada lá dentro, acha que a gente só deve fazer o que a gente gosta de fazer, ou o que a gente tem vontade de fazer, ou aquilo que é docinho, aquilo que é quentinho, que é confortável, que dá bom, tá? Por que você acha que você deve fazer apenas o que te faz feliz, ou o que seu coração está mandando? Por que você acha isso? Porque a máxima do mundo é essa, né? Faça apenas o que te faz feliz. Faça só o que teu coração mandar. Gente, isso é pecado. O nome disso é pecado. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O texto diz assim: enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas. Se não me engano, esse texto está em Jeremias, ou é 7:19, ou é 19:7, ou algo assim. Enfim, tá lá. Existe uma galera, gente, que decide, sabe, estar na arena da vida, decide dar a cara a tapa, decide se lançar, sabe? E tem uma galera fazendo isso, tem uma galera que faz isso, e essas pessoas são inspiração para mim, né? E você pode ser inspiração para outras pessoas, é isso que eu busco aqui. Eu busco ser inspiração na vida de vocês, né? E eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que acham que a vida é fácil. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade. Sabe aquelas pessoas que cultivam a lei do mínimo esforço? Sabe? Porque eu sempre achei que a vida não é assim. A vida exige esforço. Exige esforço, tá? E eu não acredito que você tem que se matar se esforçando para conseguir as coisas, não. Não é isso, tá? Não é extremo, tá, gente? Não é ou não me esforço ou vivo para me esforçar. Não é isso. A vida da gente, ó, tem que ter o equilíbrio, que senão a gente pira, tá? Nenhum excesso é saudável para a nossa vida, mas a vida exige esforço. Gente, tem um texto na Bíblia que diz que o reino dos céus é tomado por esforço, o reino de Deus é tomado por esforço. Então, esforço, gente, é princípio espiritual, é bíblico. E se você lê o livro de Provérbios, do início ao fim fala de preguiça. A gente não tem que ser preguiçoso, não. Não tem que ser preguiçosa, não. Você tem que se esforçar. Amanda, mas eu tenho preguiça de me esforçar. Vai com preguiça mesmo, vai se arrastando, mas faz. Tá? Simplificar, equilibrar. Exatamente. Exatamente. E a criatividade serve para isso também, viu, Marcinha? Quando nós somos criativas, nós criamos soluções que otimizam o nosso tempo. O que é otimizar o meu tempo, Amanda? É fazer a maior quantidade de coisas se utilizando de uma menor quantidade de recursos. Isso é um princípio da administração, tá? A otimização de recursos. E eu penso, gente, que sobre essas coisas, né, do se esforçar, tem gente que pensa assim, eu não nasci para dar certo, eu não nasci para realizar, né? A vida escolhe as pessoas que vão dar certo ao acaso, é destino. Não, a gente viu ontem uma frase sobre isso, né? Os nossos hábitos, eles se transformam em caráter. E o nosso caráter define o nosso destino. Então, o nosso destino, ele está intimamente relacionado aos nossos hábitos. E hábitos, gente, são coisas diárias. Diárias. É coisa pouca. É aqui, ó, um pouquinho de cada vez. E olha, anota isso no seu coração e na sua mente. A vida
não escolhe ao acaso as pessoas que vão dar certo, não. A vida promove as pessoas que se predispõem a serem escolhidas para dar certo. Vocês querem que eu repita essa frase? Isso é incrível, gente. Isso é um divisor de águas. Isso faz você fazer as coisas agora, que podem ser feitas agora. Anota isso no seu coração. A vida não escolhe ao acaso as pessoas que vão dar certo. A vida promove as pessoas que se predispõem, que se esforçam para serem escolhidas. E eu queria abrir sua cabeça agora, enfiar essa verdade dentro dela, para que você nunca mais esquecesse disso. Então, colocar o seu plano de ação em ação é decidir estar e permanecer na arena da vida. É decidir lutar, apesar das circunstâncias, apesar das condições financeiras, apesar dos traumas que a vida te ofertou, apesar de qualquer coisa. Apesar de qualquer coisa. Realizar, apesar de. Né? Realizar, apesar de. Então, só para fechar essa ideia, né, que nossa aula está terminando, eu quero te propor um desafio, tá? Eu quero te propor uma tarefa, eu quero te propor um exercício de casa, um exercício para depois. Eu quero que você pegue um papel, uma caneta e coloque nele todos os argumentos que você coleciona para não agir, para não fazer as coisas, para não avançar. E eu quero que você seja muito verdadeira com você, tá? Coloque no papel quais são as historinhas, né? As histórias que você sustenta aí, as suas dificuldades, a sua falta de ação. Não julgue, não se julgue. Nem se julgue, nem julgue as frases que você colocar lá. Só deságue nesse papel. Apenas registre tudo que você pensa que é argumento para não fazer o que você precisa fazer, ok? Aí que você coloca assim, eu penso que eu não tenho a quantidade de dinheiro suficiente para fazer isso. E dá nomes, tá, gente? Seja bem específica. Eu penso que minha família não me apoia, então eu não vou conseguir fazer. Eu penso que eu não tenho uma rede de apoio, nem paga, nem de graça, para conseguir realizar tal coisa. Eu penso que as 24 horas do meu dia, elas são pequenas demais. Eu penso que eu não tenho tempo suficiente. Eu penso que eu não tenho competência para isso. Eu penso que eu não tenho habilidades necessárias para isso. Eu penso que eu não tenho recursos para isso. Isso. E todos os argumentos. Todos os argumentos. Depois que você colocar todos os seus argumentos no papel, você vai avaliar o que você pode fazer para mudar cada argumento desse e entrar num outro padrão de comportamento. Sair desse que você tá, de que não posso, não vai dar, não sou capaz, não tenho competência, não consigo realizar, para o outro padrão de comportamento de eu faço, apesar de. Lembra lá da formação de hábitos. Quanto mais você repete um novo padrão, mais você se torna aquilo, mais fácil é de fazer, mais aquilo fica automático na sua vida. Ok, meus amores. Essa foi a nossa 5ª live de aquecimento para o evento que eu estou preparando para vocês com muito carinho, chamado A Chave da Realização para Mulheres. Esse evento vai acontecer no dia 12 de agosto. Ele é 100% gratuito e online, tá? E já tem link na minha bio para você clicar lá e se inscrever. Sexta-feira, olha, na nossa série Eu Faço, Apesar de, né? Não é à toa que eu terminei a nossa aula de hoje frisando esse Eu Faço Apesar de. Então, sexta-feira, 15 horas, vai ser a nossa 6ª live de aquecimento. Eu faço apesar de.
Nós vamos ter essa sexta live para esse evento e eu aguardo muito, mas muito mesmo vocês. Eu sei que o horário é diferente, que algumas estão trabalhando, mas se vocês puderem estar aqui, venham e eu quero receber todas vocês com muito carinho e atenção. Tá bom, meus amores? Perguntas? Any doubts? Mami acabou de entrar. Oi, Jô, sua linda. Eriquinha, Biruçu. Falei de você esses dias, Eriquinha. Falei de você, acho que foi na segunda aula. Que ninguém faça mal a mim não, que você se reta e fica de mal da pessoa. Não é assim? Diga aí se não é assim. Eu falei, gente, eu tenho uma amiga que se ela sonhar que alguém falou mal de mim, ela fica de mal da pessoa. Ela não quer nem saber. Ela fica de mal. Ela quer fazer alguma coisa contra essa pessoa. Aí, ó, claro. Oi, Melzinha. Comecei a ver sua live, meu amor, e não pude porque tinha que entrar aqui. Tá? Vai de voadora. Ela vai de voadora, gente, em cima da pessoa. Essa é minha amiga. Viu? Meus amores, muito bom estar aqui com vocês, tá? Espero vocês sexta-feira, 15 horas, para nossa sexta live de aquecimento para o evento. Se você não se inscreveu ainda, corre lá no link da bio e se inscreve no evento A Chave da Realização para Mulheres. Tá bem? Até a próxima, Marcinha. Até a próxima, Lê, Eriquinha, Mônica, Jô, Ivana, Iracema. Ai, meu Deus, esqueci de alguém. Verônica, Val. Tá? Sejam muito bem-vindas sempre. Acompanhe aí o feed, os stories, tá bom? Beijo no coração.